Irmãos, a arca do Senhor, ela foi retirada do seu povo dentro de uma situação muito interessante. Por que eu digo uma situação muito interessante? Porque a arca do Senhor foi levada do povo na perca de uma batalha. O povo de Deus, eles estavam mal acostumados. Eles ganhavam todas as batalhas. Todos os povos que se levantavam contra o povo de Deus eram derrotados e eram destruídos. Não porque o povo era poderoso, não porque o povo era valente, mas porque a presença de Deus estava ali. E aí, esse povo começou a confiar em si próprio, a tomar decisões que não eram condizentes com aquilo que o Senhor Deus gostaria que eles fizessem. E nós ouvimos isso direto, o Senhor Deus falando que Ele não dá a glória dele a ninguém. Amém? Amém. O Senhor, Ele não dá a glória dele a ninguém. E em uma dessas batalhas, eles saíram para a peleja e o Senhor disse: eu não irei com eles. Eles vão dessa vez, mas sem a minha presença. E aí o que aconteceu? Eles foram derrotados pelos filisteus, foram mortos a fio de espada, e a arca do Senhor foi levada pelo exército dos filisteus. Levaram a arca do Senhor e colocaram no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. E aí essa arca ficou um período de 70 anos. O povo estava há 70 anos sem sentir a glória do Senhor. O povo estava há 70 anos sem receber da parte de Deus nenhum tipo de movimento. Nada, não havia nada. E aí Deus, ele começa a trabalhar lá do outro lado, porque a arca foi colocada dentro do templo onde estava a estátua de Dagon, e os filisteus puseram ali a arca frente a frente com a estátua de Dagon. No dia seguinte, quando eles chegaram lá, aquela estátua de Dagon havia caído, estava virada para o chão, sem os braços, quebrou os braços. Por que quando eu me coloco diante do Senhor para adorá-lo, as lutas se intensificam? Porque o inimigo, ele não se conforma com o meu posicionamento, com o teu posicionamento. Amém? Amém. E ali a glória de Deus estava naquele lugar. Os filisteus levaram a glória de Deus para o seu território. E aonde a luz chega, as trevas desaparecem. E aí a arca foi para onde? Para a casa de Abinadab. Foi para a casa de Abinadab. Neste meio tempo, Davi, ele está para começar o seu reinado. E o que Davi faz? Ele diz assim: espera aí, a glória de Deus não está aqui, e eu preciso trazer a glória de Deus para a cidade novamente. E ele se propõe no seu coração, ele tem um propósito no coração dele de trazer. E o que ele faz? Era muito simples, era ir na casa de Abinadab e trazer a arca para Israel. Saul não havia feito isso ainda, por quê? Porque Saul estava só pela misericórdia de Deus. Saul, ele não tinha mais ligação com Deus. Saul vivia perturbado. E quando Saul morre, aí Davi vai e diz: não,
vou trazer a presença do Senhor. Ele junta, o texto aqui diz que ele escolheu os melhores homens. Amém? Amém. Os melhores homens que tinham em Israel. Ou seja, não era qualquer um. Aí Davi pega esses melhores homens, vai até a casa de Abinadab, e ele prepara um carroção, né? Um carro de molho, um carro novo, porque para o Senhor tem que ser tudo de bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você dá o seu melhor para o Senhor? Amém. Amém, foi baixinho, né? Não, nós vamos buscar a arca do Senhor, porque tem que estar aqui. Vamos pegar um carroção novo, porque para o Senhor tem que ser o melhor. Até aí está tudo certo. A intenção é boa? É. Até aí está tranquilo. Mas aí o que acontece? Entra o agir de Deus. Porque Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir, Deus sabe como operar, Deus sabe como mover. Você entende, você conhece o trabalhar de Deus? Davi sabia? Sim ou não? Sim. Sabia. Mas o que aconteceu com Davi? Davi estava, diga assim, Davi estava empolgado. E a empolgação muitas vezes nos atrapalha. Aleluia. Amém. Amém. E aí Davi prepara esse carroção e tal, e vai pegar a arca do Senhor. E ele chega na casa de Abinadab, põe a arca do Senhor em cima do carroção, e ele sai da casa de Abinadab com os filhos de Abinadab. Diga assim: filho de crente, não é crentinho. É. Abinadab era um sacerdote do Senhor, mas os filhos dele não. Abinadab podia, ele tinha autoridade de Deus. Os filhos dele, não. E aí já estão trazendo a arca de Deus de forma errada, e põe pessoas indignas para estar em torno da arca de Deus. Quando você vai fazer alguma coisa para o Senhor, e aí tem uma questãozinha chamada assim, o apóstolo, eu comentei isso esses dias com alguém, ou foi aqui? O apóstolo Paulo diz assim: não se metam debaixo de um jugo desigual. O que é um jugo desigual? O jugo é aquela armação que põe no cavalo, no burro, e você vai carregando de um lado e carregando do outro. Amém? Amém. Vai carregando. Quando você põe mais de um lado do que do outro, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. O coitado do burro vai andar todo torto, porque o jugo está desigual. Porque o jugo está desigual. Aí o apóstolo Paulo vem e nos ensina dizendo assim: olha, não se meta debaixo de jugo desigual. Aleluia. Glória a Deus. E o que é se meter debaixo de jugo desigual? É fazer coisas que não são condizentes com aquilo que é cabível para você. Aleluia. Glória a Deus. Vai começar a pesar. Porque se você anda com quem tem comunhão, o que vai acontecer com você? Você vai ter comunhão. A sua comunhão vai aumentar cada vez mais. Mas se você anda com pessoas que não têm comunhão, o que vai acontecer com a tua comunhão? Até a comunhão que você tem vai acabar, vai cessar, por causa do jugo desigual. Então Davi vem. Davi era homem de Deus? Sim. Os homens que estavam com Davi eram de Deus? Sim. Eram os valentes, os guerreiros que Davi cantava com ele. Tinha levita junto? Tinha, porque eles estavam louvando, adorando. Mas a maneira estava correta?
Mas faltava o quê? O posicionamento, a organização, o zelo, o cuidado. Aleluia. Deus vai começar a falar um pouquinho agora. Amém. Aí o que acontece? Se o boi tropeça, a arca vai cair. O rapaz teve uma má intenção? Não. O rapaz, não deixa a arca cair não, porque é a arca do Senhor. Só que ele não era digno de tocar na arca do Senhor. E aí o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu lá do céu e pum, morreu. Diga assim, graças a Deus. É redundante, que eu vivo na graça. Diga, graças a Deus que eu vivo na graça. Porque se não fosse, meu irmão, que ia ter de gente fulminada em cima de altar, o que ia ter de gente fulminada dentro da igreja, caiu duro, morreu, quem foi? Fúria de Deus, desobediência, rebeldia, pecado. Porque você encobre o pecado do homem. Amém? Mas de Deus? Não. E aí, quem é que manda mais? Deus. O Senhor manda mais. Aleluia. Quando aquele jovem cai morto, Davi fica desesperado. Diz: e agora? O que eu vou fazer? Ninguém põe a mão mais, fica todo mundo de longe. O texto aqui diz que Davi teve medo, ficou atemorizado, com medo. Por que Davi teve esse tipo de sentimento? Porque até então ele não tinha tido experiência dessa com Deus. Existem experiências que Deus irá permitir que nós passemos para mostrar que Ele é quem manda na história. Aleluia. E a mandar a sobia, irmãos, nós estamos aqui por graça, simplesmente por graça, graça, porque se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum. Inclusive eu, porque não sou melhor do que vocês. Mas a graça do Senhor é quem nos sustenta de pé, é quem nos mantém firmes. Amém? E aí o que Davi faz? Vamos mandar essa arca para outro, vamos mandar lá para casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Qual era a linhagem de Obed-edom? Obed-edom era da linhagem dos filisteus. A arca foi para onde? Para a casa de um homem que tinha a linhagem dos filisteus. Diga assim: Obed-edom tinha a linhagem dos filisteus. Porém, ele era um levita do Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, a Bíblia não fala, a Bíblia não diz isso, não entra nesses detalhes. Mas eu fico imaginando aqueles levitas, os xiitas, sabe? O levita xiita, aquele que é crente até o tutano. Como é que é Davi? Para a casa do Geteu, para a casa de Obed-edom, para a casa daquele incircunciso. E Davi disse: vai para a casa dele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Aleluia. Deus não está preocupado se é, se deixa de ser, não. Deus está olhando para o interior. Deus está olhando para dentro. Aleluia. O filho do sacerdote morreu fulminado, mas a arca foi para dentro de um da linhagem dos filisteus. E não o que aconteceu? A bênção de Deus entrou naquela casa. Na mandecaia séria. Oh, aleluia. Ei, quantas vezes, né? Quantas vezes, meus irmãos, nossa, né? Aquele ali, aquela ali, o pastor está perdendo tempo. Aquele irmão, está perdendo tempo. Ali não tem jeito não, ali não dá nada não. E mal sabe que quem não tem jeito é tu que está apontando. Amém. Davi veio alegre. Aliás, Davi foi alegre. Amém? Amém. E Davi volta triste. Por quê?
Porque ele não conseguiu o que? Ele não conseguiu o que? Ele queria. Ele não conseguiu o que ele queria. Porque a primeira vontade foi a dele. E não é a minha vontade que tem que prevalecer. Não é a tua vontade que tem que prevalecer. A vontade que prevalece é a vontade do Senhor. Mas para a vontade do Senhor prevalecer na minha vida, eu preciso fazer o quê? Me submeter a Ele. Davi voltou. E o que Davi foi fazer? Foi aprender. Foi buscar a Deus onde eu errei. Porque Davi era um homem de Deus, amém? Era um homem segundo o coração de Deus, amém? Tinha comunhão. Deus, onde eu errei. E eu acredito que Deus falou para Davi: rapaz, não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho as minhas maneiras de trabalhar. Ó, Deus falou com Josué lá atrás. Deus falou com Josué e disse para Josué assim: Josué, hoje eu vou entregar Jericó na mão de vocês. Matem todos. A única coisa que vocês vão tirar de Jericó é o ouro e a prata, e mais nada, porque eu já amaldiçoei todo o resto. Não peguem mais nada de Jericó, porque já está amaldiçoado. Amém? Amém. Josué disse o quê? Sim, Senhor. Quem era Josué? O líder. Josué chama os seus guerreiros e diz: gente, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo, vai nos entregar Jericó hoje. E ele falou para não pegar nada de Jericó. A única coisa que ele nos autorizou a pegar de Jericó foi o ouro e a prata, e mais nada, porque fora o ouro e fora a prata, o resto está tudo amaldiçoado. Entenderam? Amém, Josué? Né? Porque quando o líder fala, ele diz assim: amém, aí todo o povo, amém. Aí o que acontece? Entraram em Jericó. Tinha um camarada que o nome dele era Acã. E o que Acã faz? Acã, ele tira os olhos de Deus e ele põe o olho na matéria. E um dos grandes perigos que nós corremos é tirar os olhos de Deus e pôr os nossos olhos na matéria. Porque a matéria, ela corrompe. Porque a matéria, ela destrói. Porque a matéria, ela é prejudicial às nossas vidas, no que diz respeito à vida espiritual. Acã viu uma capa babilônica linda. E Acã disse assim: ninguém está vendo. Pegou aquela capa, dobrou bem dobradinha, enfiou debaixo da túnica, né? Que eles usavam túnica na época, enfiou debaixo da túnica, prendeu aqui e foi para onde? Para a sua tenda. Ele levou maldição para onde? Para casa. Quantas casas estão amaldiçoadas porque estão levando coisas na qual Deus não se agrada? Aleluia. Quantas casas estão amaldiçoadas porque através de um aparelho de televisão o que está entrando são coisas que não agradam a Deus? Diga um amémzinho aí. Amém. E o Senhor falou: Davi, faça as coisas da forma correta, que vai dar tudo certo. E o sinal de Deus para Davi foi o quê? Quando chegou a notícia a ele e disseram: olha, Obed-Edom está prosperando, a casa de Obed-Edom está abençoada, ó, o negócio lá está bom. Aí o texto aqui diz o quê? Que Davi se alegrou. Ele se alegrou. Então Deus, ele começa a trabalhar aqui e ele fala assim: falei, eu trabalho no meu tempo, trabalho devagar, mas sem parar. E aí eles vinham oferecendo sacrifício, 6 passos, parava, oferecia 2 sacrifícios, queimava e adiante. Quanto tempo essa viagem durou? Não sei, não sei, mas eles estavam fazendo da forma certa.
Eles estavam adorando com o seu corpo. Amém? Eles estavam adorando com aquilo que tinha. Amém? E eles estavam reverenciando ao Senhor da glória. Aleluia. O que fizeram? Como é que era o ritual? Os levitas carregavam a arca do Senhor aqui, ó, acima dos ombros. E os sacerdotes vinham adiante, cantando, tocando, adorando, glorificando o nome santo do Senhor. Os levitas com a arca aqui, e os sacerdotes ofereciam o sacrifício, porque não era qualquer um que poderia oferecer o sacrifício. Então não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. Ei, o Senhor te chama hoje para uma vida de santificação, para que o teu sacrifício possa ser recebido por Ele. É preciso entender, é preciso reverenciar o Senhor, é preciso estar na presença do Senhor e deixar com que Ele faça segundo a vontade dEle na minha e na tua vida. E aí quando eles chegaram em Judá, na cidade de Davi, o que aconteceu? Uma festa tremenda. Uma festa tremenda. E todos estavam alegres, menos uma pessoa. Quem era? E quem era Mical? Quem? Diga assim: Mical era uma herança de Saul. Você tem herança de Saul na sua vida? Sabe qual é o Saul de hoje? As maldições lá de fora. Davi fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Olha, eu vou reinar e eu vou dividir o meu reinado contigo. E Deus lá de cima: E o que Deus fez? Permitiu que Jonatas morresse, porque não havia divisão. Deus falou assim: não, o meu reinado é com um só, e eu escolhi Davi. E acabou. Acabou. Então Davi, ele chega dançando, glorificando a Deus, bendizendo o nome santo do Senhor. E Mical está lá na janela. E quem é que fica em janela? Quem gosta de cuidar da vida dos outros. A Mical faz parte da tua vida? Amém. Mical estava na janela. Por que ela viu Davi chegando? Porque ela estava na janela, observando tudo que estava acontecendo. E Mical, ela rejeita Davi. E quando ela rejeita Davi, ela está rejeitando a Deus. Porque Zacarias diz: sai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. Porque é como se tocasse na menina de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tocar na minha vida e tocar na sua vida é como tocar no próprio Deus. Quem toca na minha vida e quem toca na tua vida é questão de tempo. Não espragueje, não deseje, não. Deixa com Deus, porque Ele sabe como agir, porque Ele sabe como trabalhar. Alamandecaia séria. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que tocam sobre a minha vida, tem pessoas que tocam sobre a sua vida, mas essas pessoas são pessoas perturbadas, são pessoas que não têm paz na sua alma, são pessoas que não conseguem ter uma vida íntegra, não conseguem ter uma vida por inteiro com o Senhor. Sempre existe alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa, sempre está com dificuldade em alguma coisa, porque esta pessoa ainda tem algo de Mical na vida dela, ainda tem algo na parte de Saul na vida dela, ainda tem uma Mical ali que está agindo na vida dela e que precisa ser arrancada. E o que aconteceu com Mical, pastor? Ela não teve filhos. O pior castigo que poderia existir para uma mulher. O ventre dela foi seco e ela não teve filhos. Davi fez uma grande festa. A Bíblia diz que eles ofereceram um grande holocausto ao Senhor. E eu classifico isso como um grande culto de ações diversas. Que Davi presta ali ao Senhor, porque a glória de Deus estava de volta a ajudar. Aleluia. Davi disse: agora nós podemos caminhar de forma completa, porque a glória de Deus está aqui. Eu preciso
buscar a glória de Deus para a minha vida. Você precisa buscar a glória de Deus para a sua vida. Após oferecer todo o sacrifício, o que Davi fez? Abençoou o povo. Faltava alegria na cidade? Faltava alegria na cidade? Faltava, irmão. Davi foi buscar. Estou falando no passado. Faltava alegria na cidade? Sim. Faltava bênção? Sim. Davi chegou? Quando Davi chegou, chegou o quê? A alegria. E depois da alegria? A bênção. Todos saíram abençoados. Sabe o que o Senhor mandou te dizer nessa noite? Uma reunião como essa aqui é para todos saírem abençoados. Olha aqui, ó, presta atenção. Presta atenção, eu já encerro a mensagem aqui. Versículo 18, está aí na sua Bíblia. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu a um pão, um bolo de tâmara, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Todos foram abençoados. Você está saindo daqui com a bênção do Senhor nessa noite? Eu estou aqui nessa noite na qualidade de sacerdote do Senhor. Eu estou aqui nessa noite na qualidade de profeta do Senhor. E aí, gostou da mensagem? Deus falou com você? Com certeza absoluta que sim. Então faz o seguinte, deixa o seu like, faça o seu comentário, copie esse link e envia para o máximo de pessoas que você puder. Grupo de Instagram, Telegram, lista de transmissão, envia e assim você vai nos ajudar a fazer esse canal ficar cada vez mais conhecido. Então, aguarde que em breve tem mais. E lembre-se de uma coisa, nós somos de uma igreja que crê em uma vida de comunhão. Até a próxima.